Olá pessoal, tudo bem? Rafael novamente. Nos vídeos anteriores estávamos trazendo a temática de batalha espiritual e dando continuidade, porém agora adentrando num tema específico. Vamos hoje falar um pouco de quem é o diabo, da sua origem, né? Da sua localização, sua habitação, o seu poder. Então, se der tempo, a gente vai abordar todos esses aspectos. Mas para darmos o start, eu vou pedir para quem possa que abra a Bíblia no livro de Ezequiel, tá bom? Velho Testamento, Ezequiel, capítulo 28. Então, estou usando, pessoal, a versão bíblica Almeida corrigida, fiel e corrigida, tá? De 1995. Eu gosto muito dessa versão e quando não estou com ela eu uso a Bíblia de Jerusalém, que é a versão mais próxima aos manuscritos originais da Bíblia. Então a gente vê muita deturpação, muita inserção de terminologias que tiram o sentido de muitas passagens na Bíblia. Tome cuidado com as versões, essas versões modernas aí, ó. Tá bom? Tome muito cuidado. A palavra tem poder a partir do momento que ela está próxima da sua primazia, da sua originalidade. Quando a gente começa a alterar, então começa a humanizar aquilo que é divino. Voltando ao assunto, do que fala esse tema do capítulo Ezequiel 28. Então, para mim está muito claro, tanto para mim quanto para boa parte dos estudiosos, dos teólogos, acerca de batalha espiritual, acerca do diabo, da pessoa do diabo, do ser, o anjo caído, né? Então, essa passagem de Ezequiel, ela é atônita, ela traz uma gama de minúcia muito grande. Quem ele é, onde ele foi feito, para que fim ele foi feito. Então é muito interessante entender isso, para a gente não ficar divagando sobre filosofias e ideias aí controversas que hora e outra surgem, né? Porque assim como outros livros não bíblicos tratam acerca de luta, de guerra, por exemplo, Sun Tzu, a arte da guerra, ele aborda muito a questão de você conhecer o inimigo para poder primeiro atacá-lo, para você poder derrotá-lo. Em outras palavras, a Bíblia também fala isso em seus inúmeros versículos e capítulos, né? Então Deus nos oferece a oportunidade de nós sabermos com quem nós estamos lidando, porque de fato existe uma guerra espiritual e ela não tem fim. Até o final dos tempos, onde Deus destruirá o inferno e todos os seus anjos e todos os demônios, né? Após os 1000 anos que o diabo estará na terra, e após isso será aprisionado, julgado e destruído. Então, até o derradeiro desses acontecimentos, nós estamos todos os dias, de forma direta ou indireta, no fogo cruzado. Existe uma guerra espiritual, tá? Conforme foi já comentado no vídeo anterior, não se trata de uma guerra entre o diabo e Deus, não existe essa possibilidade. O diabo ele não é onisciente, onipresente, onipotente, tá? Então não existe essa possibilidade. Mas existe sim uma guerra entre os anjos caídos, chamados de demônios, contra nós, os filhos de Deus. Essa guerra é real e ela é muito presente. A Bíblia, ela aborda inúmeras passagens, nos dando ensinamento acerca disso, para que a gente possa se proteger, estarmos preparados com as armas corretas para lidar com essas situações, tá bom? Porque Cristo morreu, ressuscitou e venceu para que tivéssemos autoridade sobre eles, não para que vivêssemos de forma escravatória, tá bom? Para que vivêssemos sobre opressão o tempo todo.
Nós iremos ser oprimidos, mas a gente não foi chamado e não recebemos a glória, a luz, a força, o entendimento, a autoridade que vem do alto para que a gente viva o tempo todo levando pancada. Então Deus, Ele nos chama e nos envia ao campo de batalha com armas superiores a que o nosso inimigo tem. E ele tem armas poderosas, só que nós temos acesso a uma força muito maior, né? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, voltando ao assunto, estou parecendo o Daniel Mastral aqui falando, né? Daniel Mastral, ele vai falar de um assunto, ele fica 2 horas fazendo introdução, né? Mas tudo bem, é um grande homem também, não é uma crítica. Então, voltando aqui ao assunto, pessoal, Ezequiel 28. Ezequiel 28, 12 ao 19, é o tema que nós vamos tratar aqui. Eu vou ler aqui, tá bom? Então, no versículo 12, diz o seguinte: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Eu vou fazer uma pausa aqui. Então, aparentemente, quando a gente lê apenas esse versículo, dá a impressão de que está falando de homem, né? Que é o rei de Tiro. Mas isso não procede, porque nos próximos versículos a coisa vai se estreitar. Então o próximo versículo diz o seguinte: estivesse no Éden, jardim de Deus. Tiro não esteve no Éden. Quem esteve no Éden? Né? Quem esteve no Éden? Nós temos alguns nomes, não todos. Não todos. Então quem esteve no Éden? Adão e Eva esteve no Éden. Os demais seres humanos, após Adão e Eva, partiram dali. Mas o diabo também esteve no Éden. Entenderam? Então não é Tiro. Então existe alguma coisa que não bate aqui. Mas a gente não vai ficar preso nessa passagem, porque ela não nos interessa nesse momento. O que interessa é estabelecer e fundamentar quem que é esse que estava no Éden. Que nós estamos falando da história do anjo caído chamado Diabo. Então eu vou prosseguir. Esse tema anterior é um tema um pouco polêmico, mas ele não tem a capacidade de inferir em todo esse contexto, toda essa narrativa e deturpar ele. Fica muito claro do que se trata, de quem fala, daqui em diante, tá bom? Só fiz esse parênteses porque sempre tem muita gente que questiona essa passagem. Mas pulando essa passagem, vamos do 13 em diante. Estivesse no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Então esse versículo está falando que alguém estava no Éden, o jardim de Deus, e estava coberto por várias pedras. Então existe um outro mistério aí também, tá? Em ti, aqui tem um ponto muito relevante. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Então no dia em que este ser foi criado, se fizeram os tambores e os pífaros. Os instrumentos musicais são criados como de forma de homenagear a criação desse ser tão maravilhoso até então. Aqui começa a estreitar e já não cabe mais dúvida e questionamento. Tu eras o querubim, diz a palavra. 14, versículo 14. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas.
No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência. E pecaste. Por isso te lancei, profanado do monte de Deus. E te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas te lancei, diz o Senhor. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá. Então, essa passagem, ela está cheia, ela está repleta de informações acerca da origem do diabo. Então, quando Deus, no momento que Deus criou esse querubim ungido, chamado de diabo, tá? Foram criados os instrumentos musicais, por isso que se atribui a ele o louvor, né? Como o ministro original do louvor. Então, ele se corrompeu pelo resplendor que ele tinha, pela formosura da qual ele foi criado. Então, esse querubim, ele era tão formoso, tão sábio, Deus lhe cobriu com tanto poder, com tanta formosura e glória, com tanta luz Deus o fez, que ele começou a se adorar, ele começou a adorar-se a si mais do que ao próprio Pai e Criador. Então isso fez com que o coração dele se enchesse de corrupção. E essa corrupção o fez pecar. Então ele começou a comercializar. A comercializar o quê? Comercializar a adoração. Então ele foi criado para ser um ministro da música celestial. Os instrumentos que Deus desenvolveu, que nascem nos céus, foram criados em homenagem a Ele. Neste dia, os tambores, os pífaros, né? Então, isso que eu estou falando não está exatamente dessa forma, mas isso já é uma interpretação, uma hermenêutica bíblica, tá? Então, o diabo ele se perde na sua grandeza, porque Deus o fez grande. Então, o diabo ele é um anjo. Na verdade, a nomenclatura mais adequada é o diabo é um querubim. Então, fica muito claro de quem se trata, né? Estiveste no Éden, ele esteve lá. E daí, no 14 diz, tu eras o querubim. Não está falando que era um querubim. Tu eras o querubim. Tipo, você era o cara, né? A palavra está dizendo. Ungido para cobrir. Ungido para cobrir. Então, ele recebeu unção. Ele foi separado por Deus. E te estabeleci. Deus o estabeleceu. Deus o ordenou. No Monte Santo de Deus estava. No Monte Santo de Deus estava. Vocês veem a grandeza da qual ele foi criado. No meio das pedras afogueadas andavas. Ele era especial. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti.
na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência. Então essa passagem aqui muitos querem tirar de contexto e voltam para a passagem do versículo 12 falando de Tiro, né? Tiro era um rei e tinha o seu comércio natural, todo rei, toda liderança, todo imperador, né? Mas aqui já está dentro do contexto de um tema que está abrangendo as coisas celestes. E